Olá! Acabar com o trabalho escravo e com a violência doméstica são desafios que nós brasileiros temos que enfrentar. Uma instituição que ataca o problema nas suas bases é o Lerato. A ONG criou uma rede de apoio feminino para incentivar as mulheres a serem protagonistas de suas histórias por meio do empreendedorismo. O programa Nossa Entidade está no ar e eu converso com a Raquel Brasil, ela é CEO da entidade. Também vou falar com a Raquel Barbosa, que é diretora de comunicação, e a Sidneia Samara, ela é voluntária da entidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tem bastante Raquel aqui hoje, porque tem uma outra também que maquiou vocês aqui. Bastante Raquel hoje, né, Brasil? Raquel Brasil, você é a fundadora da Lerato, né? Conta pra gente, como é que começou essa história? O Lerato começou faz 8 meses, né? E ele começou de um grupo de mulheres que eu já vinha há 2 anos com esse grupo de mulheres tratando de autoestima, mulheres depressivas. Então foi assim que nasceu o Lerato. E também, assim, um incentivo que me deu maior foi a lei de escravo contemporâneo, de escravidão contemporânea, 14946, né, de 2013, que fala sobre o trabalho escravo contemporâneo. De autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior, né, do PSDB, e que é uma lei importante porque ela trata da cassação do ICMS das empresas que estejam envolvidas, né, mesmo que indiretamente, no trabalho escravo. Um trabalho bem importante criado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, vocês têm um trabalho muito interessante, porque assim, é como eu abri falando, trabalha na base, né? Porque de um lado a lei vai e procura trabalhar com, tirar do mercado essas empresas que atuam com o trabalho escravo. E vocês trabalham na base, no caso, na Zona Leste, no extremo leste de São Paulo aqui. Quem não conhece, é uma região extremamente populosa, né? Quem é do interior do estado, né? Sim, na região leste, né? Nós estamos precisamente em Itaquera, na Parada 15. E é uma região, assim, é o fim da Zona Leste 2, vamos se dizer. Já faz quase divisa. Bom, depois tem Cidade Tiradentes, tem Guaianazes, né? Mas é o extremo leste de São Paulo. É o extremo leste de São Paulo. Para quem não conhece, onde tem também o campo do Corinthians, né? Não sei se tem corintiano aqui hoje. Nós estamos bem perto. Então, mas é bem interessante porque o trabalho feito, digamos, lá na ponta, mas assim, você começou com um grupo de mulheres que, assim, a gente abriu falando do trabalho escravo, da questão da violência doméstica, que é a violência contra a mulher, mas também contra as crianças, enfim. Então você recebia essas mulheres que passaram por essa situação, mulheres de uma forma geral que estavam vulneráveis, é isso? Sim. Na realidade, quando as mulheres começaram a chegar nesse grupo, eu não tinha em mente realmente que eu queria lidar com esse tipo de vulnerabilidade. Né? Então elas chegavam com depressão e as que passaram por violência doméstica e trabalhavam em trabalho análogo, elas não me comentavam, não era aberto, não era exposto logo quando elas chegavam, entendeu? Então foi adquirindo confiança delas comigo e no tratar isso nasceu a demanda. E agora, aí elas foram me falando, né? A Raquel Barbosa, ela é jornalista também e ela responde pela comunicação, né, Raquel, da entidade. Por que nesse trabalho, eu não sei quando você se aproximou da entidade, mas assim, ela criou um grupo de mulheres que tinha essas vulnerabilidades todas, mas é um universo, assim, digamos, quase que paralelo, assim, porque as pessoas têm medo de falar, receio de falar, estão ali numa comunidade que, por mais que seja populosa, às vezes frequenta a mesma igreja, frequenta o mesmo mercado. Como é que é esse universo e essas barreiras que vocês estão quebrando? Então, você falou como eu me aproximei, né? Eu já tinha essa vivência na comunicação, né? Sempre trabalhei numa editora e depois eu resolvi sair, porque eu tive o meu filho e resolvi empreender. E aí já teve a primeira barreira, né? Uma mulher negra da periferia empreender. E aqui no Brasil a gente sabe que é muito difícil empreender, né? Então, eu acho que essas barreiras começam a ser quebradas em nós primeiro, né? E aí, quando eu tive o contato com a Raquel Brasil e que eu resolvi participar desse projeto, quando ela me chamou, primeiro eu tive que quebrar barreiras em mim. Então, quando a gente lida com as pessoas, por mais que a gente já tenha passado por isso, a gente consegue ver aquilo que ela está passando, né? Então, a gente consegue mostrar para elas que aquilo que está acontecendo com elas, elas podem superar. Certo. Né? Então, a gente
fala muito sobre isso no grupo, enquanto elas estão desconstruindo as peças, é como se elas estivessem desconstruindo a vida delas mesmo. Você falou peças e agora eu vou no cerne da questão, porque é o seguinte, a ONG Lerato, elas têm um trabalho que ela falou da desconstrução, que eles trabalham com saias e feitas a partir de calça jeans, né? Isso é um dos focos. Agora, por quê? Porque a gente falou inicialmente do trabalho escravo, e eu queria que você explicasse, Raquel, por que tem essa conexão do jeans e com o trabalho escravo, enfim? Então, o jeans é uma peça que todo mundo tem no seu guarda-roupa, né? Desde o mais pobre ao mais rico, é uma peça-chave que, se eu perguntar pra você hoje, tem uma peça lá jeans que você não usa, né? Muitas vezes as mulheres compram uma 38, mas tá vestindo 40 e sonham um dia emagrecer pra vestir a 38. Mas você pode ser bondosa também, ela comprou 40, agora tá 38, pois ficou larga, né? Entendeu? Então, tem pra todos os lados. Então, essa pessoa pode ajudar no projeto, né? Doando essa peça. Então, essa peça é uma peça-chave que a gente vai ajudar essas mulheres a desconstruir elas, a usar a criatividade delas e gerar uma renda para elas, né? Então, essa questão do trabalho escravo, existe, né? Uma mulher que trabalhava com a gente, que chegou na gente, que ela trabalhava num local em que ela era escrava, mas ela não achava que ela era escrava, né? Então, ela ganhava 1 e pouco por peça, já trabalhava há 10 anos e a gente pensa, poxa, na periferia da Zona Leste, existe isso? Existe. Que a gente pensa só que é relacionado, às vezes, aos colombianos, que tem uma divulgação na imprensa, aqui no centro, na área central de São Paulo. Era uma mulher normal, da periferia, e que passava, né, por essa situação. Em que condições? Porque a gente vê muitas vezes, mas nem sempre a pessoa tem detalhamento. Esse trabalho que a gente a lei chama de análogo à escravidão, porque, claro, você não tem uma bola com uma corrente na perna da pessoa, mas ele é análogo à escravidão, inclusive a escravidão psicológica, que tão ruim quanto, né? Justamente. Como é que é? Que condições que essas pessoas, muitas vezes, muito ligadas à área têxtil, trabalham? Muitas horas, extenuantes? Muitas horas de trabalho, às vezes trabalham com filho, né? Mães amamentando, trabalhando ali na máquina de costura com filho. Não se paga aquilo que realmente eles precisam receber. Então, em condições de muito calor, sem registro. Então, elas não vivem uma vida que é uma escravidão mesmo, né? De tempo, porque enquanto eles não cumprirem aquilo, eles não saem de lá. Ou, por exemplo, se eles estragam uma peça, é dinheiro deles que é descontado também. Então, a pessoa vive escrava num mundo e muitas vezes essa pessoa não percebe que ela está vivendo assim. Porque muitas vezes ela vem de um lugar, de uma região que não tem trabalho, então elas vêm para São Paulo procurar alguma coisa libertadora. Você sabe que eu já vi uma reportagem uma vez que foi identificado o trabalho escravo pelo Ministério do Trabalho, só que era um trabalho rural. E aí foi entrevistar o cara que era o capataz lá, e ele falou, não, rapaz, isso aqui não é trabalho escravo, eu dou até comida para eles, tem dia que eu dou até carne. Justamente. Olha que isso foi uma entrevista feita assim, talvez até a pessoa que fazia isso, talvez mandada por outra, não tinha a consciência tamanha assim, porque aqui, meu filho, todo mundo passa fome. Sim. Então esses que estão aqui, tem dia que comem até carne. Só que, lógico, quem está fora dessa situação fala, meu Deus, que situação é essa, né? Então, assim, é uma questão cultural, mas é uma questão que tem que ser punida pela lei, mas que tem que ser enfrentada pelas ONGs, que vocês fazem também muito legal. Agora, para entender direitinho, assim, a gente já vai passar a palavra para a Sidneia, mas assim, eu queria mostrar, inclusive, as saias que a Sidneia está usando, que ela é voluntária. E você não vai conseguir levantar por causa do microfone, mas dá para mostrar, e também da Raquel Brasil, essas saias que vocês estão usando aí, e a Raquel Brasil pode explicar um pouquinho como é que é o trabalho. Tá, o trabalho, nós usamos a peça jeans. Uma calça jeans. Uma calça jeans, né, doada, e nós fazemos a desconstrução dessa calça para uma saia exclusiva. Então, nós desconstruímos toda a calça jeans. Ah lá, agora ele colocou inteiro, dá pra gente mostrar. Olha assim, e ela é estilosa, né? Sim, não sei se eu tô usando o termo correto. Estilosa. Olha que legal. E ela tá bem dentro da moda, né? Em 2019 nós vamos usar muito as peças desconstruídas, né? Principalmente o jeans, que está super em alta. E essas saias, assim, ninguém vai encontrar uma saia igual a minha, né? Porque
porque ela é exclusiva. Isso é muito interessante, porque a gente vive num mundo assim onde tudo é muito padronizado, né? Não é só a roupa. Você entra na casa da pessoa, os móveis são todos quadrados, tudo igualzinho, todo mundo tem os mesmos, todo mundo veste as mesmas roupas. A vontade, você vê essa vontade das pessoas de se diferenciarem? Sim, muito. Na maneira de se vestir? Sim, muito. E principalmente na moda, né? né? Hoje na moda é uma diversidade enorme. E esse público que é assim, são duas coisas para entender. Você tem um local físico lá na Zona Leste, é uma confecção mesmo. Nós temos um espaço lá. É um espaço porque é de treinamento também. Sim, não também. É de formação para essas mulheres que chegam. Né? Eu tenho a diretora de formação também, né? E todas nós, elas recebem essa formação para que elas possam até, desconstruir. Essa foto, por exemplo, aí todas estão usando, acho que todas nós todas estamos usando. A Como ela é feita Rocha, do jeans, ela tem essa diferenciação. Sim. E aí tem uma criação. Mas é feito por encomenda também ou vocês já fazem um certo modelo para... Nós fazemos sobre encomenda. Né? E nós pegamos os pedidos e assim, as pessoas tentam, Raquel, eu quero uma saia igual a essa. Eu falo para ela, nós não vamos conseguir uma saia igual, porque elas são exclusivas. Elas são exclusivas. Então elas podem ter o mesmo um modelo parecido ao rasgado, mas ela nunca vai ser igual. Entendi. E aí na prática, assim, porque tem todo um trabalho, vamos passar um pouquinho para a Cidinha, senão ela vai falar também. Né? Cidinha, me conta uma história, porque você, como é que é a sua história, como que você se aproximou da instituição que a gente abriu falando aqui, voltada às mulheres que estivessem vulneráveis de alguma forma, ou do trabalho escravo, ou da violência doméstica, enfim, né? E você é lá da região, como é que foi a sua aproximação? Então, eu sou da região, eu participava do grupo de mulheres, né? Que esse grupo de mulheres, eles tratavam de mulheres com vulnerabilidade e eu estava depressiva na época, porque eu tinha vindo de um casamento destruído, né? Porque eu sofri uma violência doméstica, mas eu não tinha meu lado de fala, eu não podia falar. Então eu estava bem depressiva e eu conheci a Raquel através desse grupo. Foi onde ela construiu o projeto e me convidou. Tá. E aos poucos eu fui me desconstruindo e construindo de novo a minha mente, porque eu estava muito depressiva, eu não conversava com ninguém. E através desse grupo eu melhorei, né? Como é que era na prática, assim? Você chegava lá, tinha outras mulheres que tinham situações parecidas com a sua? Situações parecidas com a minha. E era bom conversar, assim, porque dá uma... Era bom conversar, a gente conversava, a Raquel sempre deu muita força pra gente. E depois que surgiu o projeto Lerato, e a gente começou uma profissão, que eu não tinha, né? E através desse projeto eu comecei a estudar. Inclusive nós fizemos um curso de empreendedorismo, então abriu muito a minha mente e é isso. E como é que você vê mulheres, você ainda vê mulheres hoje que passam por situações parecidas ou da violência familiar ou do trabalho escravo e que, não sei se você já convidou, mas existe essa situação ainda e que percepção que você tem desse universo? Assim, é falta de informação principalmente, falta de um grupo para a pessoa se aproximar? Quais as dificuldades que essas pessoas têm maior? Então, ainda existe, mas tem muitas mulheres como eu que tinha vergonha de falar, entendeu? E através desse grupo que eu me encontrei, entendeu? Entendi. E eu acho que é bacana sempre alguém procurar uma ajuda, né? E foi através do Lerato. Já deu outros passos, já subiu de degrau, né? Porque você largou um pouco aquela vida, reconstruiu a sua vida, já está num novo emprego, né? Se não tivesse esse apoio, seria mais complicado. A proposta é essa, né, Raquel? A proposta é essa. A proposta é que ela se emancipe e seja a protagonista da história dela. Porque ele foi roubada, né? O lugar de fala dela, ela perdeu dentro desse relacionamento abusivo que ela tinha, né? Essa violência.
E ela sofreu essa violência e ela estava dentro de uma instituição religiosa. Né? E eu vejo até essas mulheres chegando e não falam, principalmente as que estão dentro de alguma instituição, elas não têm a fala aberta em dizer que ela é vítima de violência por N situações, né? Às vezes ela frequenta um determinado local, ou seja, uma igreja, ou como eu comecei falando aqui, um mercado, ou alguma coisa que é da comunidade, que ao mesmo tempo que é bom, mas não é específico como é o trabalho que vocês fazem, porque ali naquela comunidade tem a vizinha, tem a amiga, e aí vai ficando mais complicado, porque é um ambiente social, né? E a gente enfrenta também, estamos localizadas no Centro de Cidadania da Mulher, que fica na Parada 15 em Itaquera, lá é o nosso espaço. Além do nosso programa, que é o Projeto Lerato, que está inserido dentro desse CCM, que é o Centro de Cidadania da Mulher. Lá atendem mulheres vítimas de violência. E tem essa dificuldade de que as próprias mulheres do bairro se sentem envergonhadas de frequentar o local. Porque o local não é só para mulheres vítimas de violência. Ela tem cursos, tem senhoras da terceira idade que fazem cursos, fazem ginástica. E muitas mulheres ficam envergonhadas de falar, poxa, vou entrar naquele lugar, vão achar que eu estou apanhando do marido. Né? Então essa é uma dificuldade também dentro do bairro que a gente enfrenta, de mudar a mentalidade das mulheres. Não, aquele lugar não é para mulher que apanha do marido. Aquele lugar é para todas as mulheres do bairro, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa conversar, para que a gente discuta vários assuntos, né? Lá temos cursos de empreendedorismo, uma mulher que faz um doce ou um salgado no bairro pode se especializar, né? Então a gente enfrenta essa dificuldade, mas a gente crê que através do projeto a gente vai quebrar essas barreiras. Se alguém falar alguma coisa, você vai lá e fala assim para ele, olha, o projeto é esse, vem cá que você precisa me ajudar, né? É isso mesmo. Como é que a pessoa faz para ajudar um projeto como esse, não, mesmo que ela não seja de Itaquera, financeiramente, ou não sei se é doação, como é que é? Através das redes sociais, a gente tem o Instagram, né, que é @Projeto Lerato, e tem o Facebook também. Então lá você pode mandar um direct pra gente, falando, olha, quero ser voluntária, ou quero fazer uma doação de jeans, ou quero ir visitar o espaço também, tomar um café com vocês, né? Então fica à vontade. Alguma empresa que queira patrocinar, né? Então é só entrar em contato com a gente, que nós estamos abertas assim para parcerias e pode ajudar financeiramente, pode ser uma empresa que... Eu sei que vocês estão começando, mas tem o trabalho que vocês recebendo assessoria, futuramente poder participar de leis de incentivo, que isso é bastante importante. Isso mesmo. Mas também tem aquele... Eu vou voltar só na... Eu acho que a gente deve ter uns 5 minutos ainda no primeiro bloco, mas eu vou voltar na questão aí das saias, que é pra gente mostrar e fazer a propaganda também dessas saias bonitas, que é bem legal. E mostrar também o trabalho da questão da desconstrução, porque tem aí uma questão... Um link, como é que é isso, Raquel? Explica pra gente. Porque ao mesmo tempo que ela vai desconstruir essa calça jeans, que a gente pensa assim, vou desconstruir, vou rasgar a calça. E não é você rasgar a calça. Você trabalha com a base. Então isso também a gente está incentivando ela a desconstruir os paradigmas que foi lhes criado. Entendi. Né? Então, ao mesmo tempo que ela desconstrói essa calça, ela está desconstruindo esses paradigmas, né, para ela se tornar novamente a protagonista da história dela. Entendi. Ou seja, tem um motivo, não é só porque é o jeans, que vamos disso porque a gente achou bonito e legal. Não. Porque e também o jeans tem um caso do jeans, né? Tem uma história do jeans também, não é aleatório. Porque, inclusive, a Raquel, porque nós temos a Raquel Brasil e nós temos a Raquel Barbosa. Então, a Raquel Barbosa, ela estava me explicando que, ambientalmente, o jeans... Ele é complicado porque, assim, usa muita água. Quanto água você Sim, Para a confecção de um jeans, usa, assim, em média de 8 a 10 mil litros de água. Né? Então, isso é prejudicial para o nosso planeta. E aí, vocês... o trabalho que vocês fazem é todo não sei se é o termo correto, é reutilização, né? Desse jeans que ele... Sim. É um processo, né? Essa calça jeans, ela chega numa doação... As mulheres que estão lá desconstroem esse jeans, né? E aí elas usam a criatividade, né? Então elas vão aguçar a criatividade. Olha, eu quero uma saia curta, eu quero usar um jeans mais claro ou um jeans mais escuro. Então elas começam a criar peças, né? Então essa é uma forma também de ajudá-las a gerar essa criatividade. Resgatar a criatividade, porque ele perdeu, né?
Ah, entendi. Porque elas trabalham no sistema, as mulheres que trabalham um trabalho análogo, elas trabalham em produção. Quando você fala trabalho análogo, é análogo à escravidão, né? escravidão. Análogo à escravidão. E elas trabalham, a gente até brincava, o sistema daquele vídeo do Chaplin, né? De que eu só faço essa peça o dia inteiro. Porque é produção. Uma faz na reta, a outra faz overlock, a outra faz aquilo. Então, muitas vezes ela não chega nem a se profissionalizar, que ela não sabe fazer a roupa. Ela não sabe. Ela não sabe ter um máquina, corte, não sabe ter a estrutura do que é a costura, né? A alta costura. Então ela chega lá e ela começa a ter uma nova visão. E ela acha que ela não é capaz de criar. Então é um paradigma também que vai ter que ser quebrado, desconstruído. Porque aquela mulher, se ela sabe sentar na máquina para costurar, ela sabe, ela tem a criatividade. Nós já nascemos somos seres criativos, inteligentes. Espero que vocês abram muitas filiais por aí no Brasil. Mas quem quiser ver essa saia aqui, hoje no Instagram tem. Tem vários modelos. Então eu entro lá no Lerato. Projeto Lerato. Projeto Lerato no Instagram ou no Facebook, eu coloco lá Lerato, eu vou para a página de vocês. Isso. Lá tem várias saias pelos números. E se a pessoa quiser comprar, como é que ela compra pela internet, não? Isso, ela compra pela internet, através do WhatsApp, né? Nós participamos também de várias feiras, de alguns eventos, empresas também que chamam a gente para dar uma palestra sobre o projeto. Então a gente tem vários meios que pode ser comprada essa peça. Entendi. E é interessante que vocês vendem assim para todo o público, mas um público que se interessa muito é classe A e B, né? É a classe A e B. Que legal, porque tem essa questão do diferente, né? Sim, da coisa estilizada, do exclusivo. Justamente. Né? Aliás, mulher adora isso. Toda hora você vê na imprensa assim, ó, fulana foi na festa, né, no Oscar, né, vestido igual, pronto, acaba com a vida. Acabou com uma dessa aí nunca, né, ela vai acontecer, ela não vai passar por esse perrengue. Não vai. E tem uma coisa interessante também, é que às vezes você tem uma calça lá que é um seu apego. Você fala, olha, essa daqui eu não vou doar. Mas não serve também, ou você não quer doar mesmo, mas já tá rasgadinha, já tá esgarçadinha. Então a gente pode criar, né, uma saia para você através dela e você voltar a ficar com a sua peça. Ah, entendi. Né? Então a gente faz a venda, né, de doações que a gente recebe, mas a gente faz também uma saia através do seu jeans que você quer. Olha, eu quero o meu jeans. Eu quero que o meu jeans seja transformado. A gente faz esse trabalho você também. Entendeu, né? Se tiver aquele jeans que você ama de paixão, é só você conversar com o pessoal da Lerato, que eles vão transformar e ele vai continuar durando, até porque um dia de boa qualidade, às vezes esse tipo de roupas, eles duram tanto que a pessoa enjoa, né? Fala, não quero mais, justamente. né? Mas você pode transformar ele, né? Você pode transformar, ainda mais o público feminino gosta bastante. Vamos lá. De qualquer forma, Raquel, o trabalho de vocês é focado nisso, mas no segundo bloco a gente vai falar mais detalhes, inclusive do trabalho que vocês tiveram ajuda e colaboração para outras entidades da região poderem participar. Mas eu queria que você falasse, começa nesse bloco e termina no outro, das ações que vocês fazem. Um pouco da rotina, como é que funciona? É todo dia que a mulher vai? Duas vezes por semana, me parece? 2 vezes. Esse início, nós tivemos mais dias lá no Lerato, né? Foi mais dias, mas geralmente é terça e quinta. Mas nós estamos lá, elas estão lá nos demais dias. E aí ela chega, geralmente na parte da manhã, e aí tem uma conversa. Sim. Tem outras mulheres lá, elas fazem, não sei, uma reunião e depois vai para a parte mais, digamos, mais profissional. Sim, ela chega, nós temos uma conversa. Até mesmo quando a mulher chega de primeira vez, ela precisa entender o projeto. Ela precisa entender o que é essa desconstrução, o que é essa construção de novo, o que é só uma venda de saia, é só uma saia? Não é isso. Né? Então ela vai ter que entender isso. E para isso nós temos a nossa diretora de formação. Que é outra que Raquel. É a Raquel a terceira Rocha. Raquel. Nós temos a Raquel Brasil. Que é a Raquel Rocha. A Raquel Barbosa. A Raquel Rocha, você está convidada para vir aqui também. Eu acho que eu tenho que chamar um intervalo, segundo o meu diretor, né? E a gente vai voltar daqui a pouquinho, Raquel, com mais informações, porque eu tenho certeza que muita gente está interessada nessas saias e na construção delas e de todo esse processo. Eu volto já já.
O programa Nossa Entidade está de volta conversando com as representantes do Lerato, né, que é uma instituição que fica na zona leste de São Paulo e tem um trabalho voltado, assim, eles criaram uma rede de incentivo para as mulheres, principalmente a partir da zona leste, para combater o trabalho escravo, a violência doméstica, um trabalho muito interessante que é principalmente focado na construção, na reconstrução. Como é que eu poderia utilizar o termo, Raquel? Desconstrução. Uma desconstrução, não somente, digamos, material, que é com as saias que elas trabalham, mas também na cabeça das pessoas que participam desse projeto. É isso que a gente está explicando aqui. O trabalho em si, basicamente, é elas pegam os jeans, né? E depois transformam em saias que são todas estilizadas, né? Todas muito próprias, vendem aí para classe A e B, está sendo um grande sucesso aqui em São Paulo e no Brasil todo. Você pode adquirir pelas redes sociais, Facebook e Instagram, né? Mas o importante é o trabalho que está por trás disso, porque os números principalmente do trabalho escravo e da violência familiar, doméstica, são muito altos. Eu tenho um número, por exemplo, aqui do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que mostra que 1 em cada 5 faltas ao trabalho no mundo é motivada por agressões ocorridas no espaço doméstico. É um número muito grande, né, Raquel Barbosa, né? E a gente não está, você que trabalha diretamente com esse público, não está nada distante da nossa realidade. Né? Não está nada distante. Essas mulheres que chegam para a gente, muitas vezes, como a Raquel Brasil falou, elas não falam por vergonha, por medo, mas é uma porcentagem muito grande. De um grupo de 20, 5 é muito grande, né? Então pensa no fora do nosso ambiente, né? Lá no trabalho, lá na faculdade, nas empresas que a gente conversa, o número também tem crescido, né? Então a gente precisa combater isso, principalmente com as mulheres, né? Que o lugar de fala às vezes também não é muito bom, porque tem essa coisa, é mulher, vai tomar a frente, né? Então a gente tem essas barreiras aí. Raquel, eu fiz uma reportagem também aqui para a TV Assembleia, também do deputado Carlos Bezerra Júnior, de um projeto de lei que fala da criação de centros integrados aqui no estado de São Paulo para as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E aí, durante essa matéria, eu fui aprendendo com os especialistas que a gente entrevistou que a criança ou o adolescente, muitas vezes, ela passa por um processo de ter que falar para o conselho tutelar, depois ela fala para o delegado, depois ela tem que falar para não sei mais quem, depois fala na frente do juiz. Sim. E depois de tanta superexposição e depois de passar por um processo como esse, ela olha para trás e falou, mas meu problema nem sempre foi resolvido. Às vezes tinha que falar, agora a lei mudou, né? Sim. Mas tinha que falar na frente do agressor. Então, assim, colocava o agressor de um lado e a criança ou adolescente. Com as mulheres, a situação não é tão diferente. Não é diferente. Isso cria um bloqueio, né? Porque muitas vezes também ela pensa, eu vou expor, mas vai ser resolvido o meu problema? Né? Muitas vezes dentro da minha casa, essa pessoa que está me agredindo, ela vai ser realmente presa? E a gente vê muitos casos, né, nos telejornais de mulheres que foram mortas, né? E o fim delas foi trágico. E a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer que esses números diminuam. E a gente precisa fazer alguma coisa para que essas mulheres venham, para que essas mulheres consigam falar, né? É muito difícil porque a mulher não chega falando, né? Olha, eu sou vítima de violência. Olha, eu tenho um trabalho escravo. Né? Não, então precisa de uma intimidade, porque o nosso trabalho mais também, ele vai pro lado da amizade, né? Porque quando você não conhece a pessoa, você não consegue chegar aí e falar a sua vida. Mas quando você tem imagina você chegar numa delegacia e falar, se você não tiver uma delegacia da mulher, o mais próximo que tiver, você sentar na frente. Justamente. Ou de um magistrado, ou qualquer pessoa que você tem que falar, né? Seja uma autoridade, por esse processo. É muito desgastante, né? Muito difícil. É por isso que os dados são difíceis, porque muitos desistem, né? Muitas desistem no meio do processo, né? E aí cria-se um bloqueio e essa mulher, às vezes, até morre com isso e nunca ninguém sabe, né? Mas a gente está ali para combater isso, para que essa mulher chegue lá e ela tenha um ambiente confortável para que ela possa mudar, né? A gente não quer briga com ninguém, mas a gente quer transformar isso. Entendi. Né? Esse modelo de conversa, Raquel Brasil,
que você instalou ali, você se inspirou em alguma coisa? Porque esse é um modelo, eu até falava com você antes, nos Estados Unidos a gente vê muito, assim, as pessoas se reúnem em grupos, né? Ainda mais agora para debater diversos assuntos e para conversar mesmo, às vezes tratar de coisas espirituais, né? Não no modelo religioso, mas assim, numa conversa como você começou, né? Você se inspirou em alguma coisa que o start seu... Sabe que uma coisa legal que... E até mesmo eu vou entrar assim nesse campo assim, até mesmo religioso, porque sabe, eu vejo Jesus quando ele passou e eu vejo muito o exemplo dele. Ele tratava com um grupo de pessoas e ele trazia edificação para essas pessoas. Em todo grupo que ele entrava, de 10, 12 pessoas ali, até mesmo aqueles discípulos que ele andava, em 12 pessoas, e ele tratava eles. E quantas dificuldades aqueles discípulos e aquelas pessoas não tinham. E ele se sentava com todo mundo. Né? E quantas coisas ele não ouviu. Né? Então, eu pensando nisso também, foi que eu criei esse grupo. Né? Esse grupo é uma célula, né, na realidade. E você falou uma palavra importante, assim, ouvir, né? Porque às vezes a pessoa só quer falar. Então vamos deixar a Sidneia falar, porque a gente quer ouvir ela um pouco. Ô Sidneia, conta mais da prática, porque você foi ouvida ali e pôde falar também. Isso é uma coisa que no seu dia a dia não era difícil. Era bem difícil, porque eu não podia falar, eu não tinha espaço, né? E através do projeto do Lerato, que realmente que eu consegui me encontrar. Teve um momento que você falou assim, meu Deus, estou sozinha no mundo, não sei para que lado eu vou. Teve vários momentos sim. E aí eu ficava, com quem que eu posso falar, com quem que eu posso contar, que nem a Raquelzinha falou. Não é todo mundo que a gente pode chegar e falar, porque assim, se você pensa, eu estou tentando, nem de longe eu poderia chegar perto da consciência que você tinha naquele momento, mas assim, você pensa, vou procurar uma autoridade? Tenho receio. Vou procurar na minha comunidade? Também tenho receio, porque é uma comunidade que a gente se conhece. Vou procurar onde, né? Vou falar com um amigo, mas que amigo, né? Às vezes, dependendo... Às vezes, o próprio familiar, você vai conversar, às vezes está perto, está ali dentro de casa, mas não vai te entender. Às vezes é um outro amigo que vai ter aquele... entender um pouco melhor. E se for uma pessoa que passou pela mesma situação que você, também acho que é bom, né? Porque na conversa surgem algumas ideias que você fala, não, eu passei por isso, mas eu consegui sair dessa forma e por aí vai, né? Exatamente. Por isso que eu estou junto com ela, para se vir mais mulheres que estejam nessa situação, para a gente procurar tentar ajudar também, né? Então, o grupo ajudou bastante e agora, formato Lerato, né? Eu tenho certeza que a mulher que quiser vir, a gente vai estar pronta para ajudar. Em relação ao empreendedorismo, Sidneia, você trabalhou em alguma situação assim, não sei se é análogo à escravidão, mas assim que ou não era registrado, ganhava muito pouco, isso é praticamente análogo à escravidão, né? E que você, de repente, hoje, com essa visão de empreendedorismo, você acha que você se fortaleceu? Como é que você era e hoje você mudou? Então, nos meus antigos serviços eu trabalhava muito, eu não tinha muito tempo com meus filhos e agora através do projeto agora sim, eu estou tendo uma profissão que eu nunca tive, né? E eu estou tendo essa oportunidade e agora eu tenho mais tempo para meus filhos, porque são 4 filhos, então eu estou tendo mais tempo para eles. Ô, Raquel, a crise econômica, a gente sabe que tem muita gente desempregado e assim, eu vi que vocês usaram a criatividade, porque ao mesmo tempo que tem gente desempregada, a gente sabe que tem muita gente que às vezes tem certos setores que precisam de pessoa qualificada e a pessoa não tem a qualificação. No Brasil acontece muito isso. Tem dinheiro que circula, né? O dinheiro não acabou, o dinheiro está aí, então você conseguiu linkar essa pessoa que está às vezes na periferia, ligado ao trabalho análogo à escravidão, sofre uma violência doméstica, trazer para ele dentro desse grupo, por meio dessas saias transformadas, ligar um outro grupo da sociedade que tem recursos, classe A e B, que se inspira, que quer ajudar, né? Então, eu acho que você... Como é que você se sente depois, são 7 meses, você acha que
Lá atrás, você fala, você se sente bem realizada com esse trabalho? Sim, eu me sinto realizada em vê-las, de como a Sidneia chegou, o exemplo a Sidneia, como ela chegou e como ela está agora. Porque ela não tinha um lugar de fala, né? Assim, ela não tinha uma renda, né? Ela estava dentro de um relacionamento abusivo, no qual ela não saía, não falava, né? Por vergonha, e não tinha uma renda. Então, ela não falava por quê? Porque é a maioria das mulheres que sofrem isso, ela não fala por quê? Por causa de uma sociedade, né, preconceituosa ainda. Por quê? Porque ela é uma mulher negra, divorciada, e é um outro agravante, né, dentro dessa nossa sociedade hoje. Você, Sidneia, o que você diz para a mulher que nos assiste, seja de qualquer ponta desse país, porque você está na região leste de São Paulo, que passou pela situação que você passou e tem essa dificuldade de falar? O que você diz para ela? Então, hoje que eu já saí dessa situação, eu peço para que todas falam, sabe? Que não fica nessa depressão, não deixa chegar no fundo do poço. Que elas possam encontrar um lugar onde que elas possam falar, entendeu? Porque é difícil. Só quem passou pela situação sabe. Vocês têm algum grupo, sei lá, de WhatsApp, alguma rede social que as pessoas podem deixar algum depoimento, assim, que quer conversar? Porque hoje estamos no mundo virtual, assim, né? Às vezes a pessoa está lá no, sei lá, no Pará, passa por uma situação parecida. Tem alguma coisa nesse sentido? Então, por enquanto a gente tem o nosso e-mail, né? Que é o contato@projetolerato.com.br. Você pode mandar um e-mail lá. Ou você, se tiver um Instagram, pode chamar a gente lá no direct, mandar uma mensagem, passar o seu número do celular e a gente entra em contato. Quando eu passo no direct, no Instagram, como é que funciona? Não, me explica aí. Se eu passar o meu número, os outros não vão saber? Não, não vão. Ah, Só é? a gente recebe. Né? Você vai lá na página principal, que é a bio, você vai clicar lá em enviar mensagem. E aí Você vai na bio do Instagram. Tem o Instagram delas, é instagram.com/projeto. Você vai na bio da Instagram, a primeira página. Aí você clica onde? Enviar mensagem. Enviar mensagem. Geralmente é uma flechinha assim, né? Isso, tá lá, enviar aí mensagem. Você vai lá, aí eu coloco, oi, eu sou o Jeremias, quero conversar com vocês. Telefone A, B, C, D. Aí você vai receber. Alguém já vai pegar o celular daquela pessoa e vai entrar em contato pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Entendi. Espero que um dia esse trabalho se amplie muito, vocês possam... O WhatsApp também, eu não sei se ele tem um limite de pessoas que podem participar. Não sei se são 400, não sei, tem um limite. Mas eu já conversei com grupos aqui que tem grupos de WhatsApp que as pessoas conversam e dão... E só que o trabalho deles é muito interessante porque eles têm vários grupos. Sim. Então, para cada tipo de problema, eles encaminham, olha, você vai para o grupo tal, porque lá você vai conversar. Sim. E isso, é bom. Claro que a presença física é sensacional, mas é um meio da tecnologia das pessoas se aproximarem. Raquel Barbosa, em relação a essa conexão que eu estava falando, da saia que vocês constroem, né? Eu queria te perguntar como é que é o trabalho que você faz para divulgação nas redes sociais, para que chegue ao máximo número de pessoas para saber, porque nós temos a nossa audiência, mas de repente quem está assistindo às vezes quer ajudar também. Se a pessoa for, por exemplo, no Facebook, se ela compartilhar já é uma ajuda, né? Sim, justamente. Muitas vezes você não tem uma calça, mas você tem ali pessoas na sua casa que podem curtir o nosso Instagram, né? Pessoas que podem compartilhar lá no Facebook. Então, para o maior número de pessoas que você consegue falar desse projeto, então você vai nos ajudar. E aí pede para essa pessoa, curte lá, compartilha. Porque a gente precisa do maior número de pessoas, porque a gente consegue alcançar mais pessoas, mais mulheres, né? Então, se você não pode dar uma ajuda financeira, mas se puder, ajude financeiramente, entra lá nas redes sociais. Mas se você não pode ir lá até a Zona Leste visitar, ou se você não pode doar, pelo menos compartilhar na rede social, você pode, que já está ajudando. É uma grande ajuda. Mas no caso dos jeans, hoje como é que funciona? Eu quero doar. Vocês vão buscar, vai ter pontos futuramente, ou a pessoa leva até lá? Então, como eu estava falando com você, a gente passou por um curso, né, de empreendedorismo, o próprio projeto. E a gente ganhou um prêmio e a gente vai ter uma mentoria agora. Né? Então, essa mentoria vai nos ajudar nos processos dentro do Lerato. Né? No processo de comunicação, no processo de produção, no processo de formação.
Certo. Então, a gente está caminhando para isso. Vocês estão se profissionalizando. Mas hoje a profissionalizando. pessoa que quer doar um jeans... Hoje a pessoa que quer doar um vez. jeans, ela entra em contato com a gente pode coletar no endereço dela, né, se for na Zona Leste. Se não for na Zona Leste, a gente tem alguns pontos que essa pessoa pode deixar o jeans, né? Por exemplo, a Raquel, no trabalho dela, pode deixar lá, que já é um outro endereço. Na minha residência já pode deixar, então, a gente tem vários pontos. Então, se a pessoa tiver o interesse, chama a gente que a gente vai ver um local mais próximo, a gente pode até retirar na casa dela. A pessoa que tem interesse pela causa, acho principalmente, que eu trabalho aqui, o foco a gente está falando de violência doméstica, que os números são alarmantes, como a gente mostrou aqui, e também o trabalho análogo à escravidão. Então, a pessoa pode também, por exemplo, eu vou juntar... Hoje tem muitos bairros, o meu bairro, por exemplo, o pessoal tem um grupinho lá. Então, ele pode falar, gente, quem tiver calça jeans usada, junta tudo que eu vou entrar em contato. Então é uma forma de colaborar também, que acho que é legal, né? Então, Jeremias, e também tem um consumo consciente. Né? O consumo consciente, porque a sociedade, o ambiente que nós vivemos. Entendi. Né? Contribui com o sistema ambiental. Porque vocês estão reutilizando, né? E aí você não descarta. Você não vai descartar, porque isso provavelmente porque a indústria da moda hoje é totalmente descartável, né? Então, você que você tem a sua calça jeans e que você não usa, não utiliza mais, por favor, né? Não descarte. Não descarte. Eu acho que agora... dentro da nossa sociedade, hoje, o que está em voga é o nosso consumo consciente. Entendi. Agora a pessoa quer comprar e tem que ter o número certo. Como é que é? Lá no Instagram tem... Eu não sei nem como é que é o número de mulher. 42, 50... 34, 36, 38... 40, 42... Aí lá vai, eu tenho o número lá, eu sou o número 38. Sim. E aí... Lá vai ter um modelo lá, 38 para escolher? Isso, a gente envia as fotos pelo WhatsApp, a gente envia lá pelo direct do Instagram, porque a gente produz, por exemplo, várias 36, várias 38, várias 40. Tá. Mas aí a pessoa ela clica lá no 38 e como é que ela vai fazer essa compra? É um cartão de crédito? Não, a gente não tem sistema ainda. A gente tem, a pessoa vai chamar pelo WhatsApp, a gente vai mandar as fotos para ela e a gente vai fazer por uma plataforma de pagamento. Entendi. Mas hoje a pessoa entra lá no Instagram, me interessei por essa. Isso. Espero que mais para frente facilite cada vez mais. Porque, com certeza. Até porque também, a gente não explicou aqui, mas assim, o futuro de vocês é ser empreendedores sociais, né? Isso mesmo. Queria que você explicasse um pouco o que é isso, ou seja, não é um empreendimento, mas é social. Ou seja, uma forma onde todos lucram, é mais ou menos isso. Isso, justamente. A empresa, né, porque a gente precisa também pagar funcionário, a gente precisa de um prolabore, então a gente tem isso, mas ao mesmo tempo a gente ajuda a sociedade. Entendi. A gente ajuda essas mulheres e gera renda para elas, né, então todo mundo lucra. Basicamente é isso. Entendi. A gente entrevistou aqui, por exemplo, um rapaz, acho que vocês conhecem, que ele faz isso com o curso de inglês. Ele pega pessoas que são, acho, imigrantes, né? Farway. E aí, esses imigrantes que falam, por exemplo, o inglês, eles vão lá e dão aula nas comunidades. Sim. As pessoas pagam uma taxa baixa, que não é bem abaixo do que ela pagaria numa escola convencional. Ela está sendo beneficiada porque está aprendendo diretamente com uma pessoa que fala outra língua. O imigrante que talvez acabou de chegar no Brasil também tem problemas. Aliás, vocês têm um trabalho também voltado para mulheres que venham de outros países também, não tem, Raquel? Sim, refugiadas, né? Refugiadas. E quando elas chegam, elas aprendem como elas vão empreender para elas. Elas têm, a gente ensina elas a fazer uma MEI. Então elas vão ter microempreendedor individual, individual e elas vão ter, quando elas saem, né, do processo lá com o Lerato, elas continuam tendo uma mentoria com o Lerato, mas elas é o caso das bolivianas, por exemplo? Sim. Que eu no começo do programa eu falei colombiana, mas assim, bolivianos principalmente que tem esse aspecto de trabalho análogo à escravidão aqui em São Paulo, como já foi relatado algumas vezes pela imprensa, né? Então, eu espero que vocês tenham bastante sucesso. O programa está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem aí uma palavra, não só de incentivo para as pessoas que participam, e se eu esqueci alguma coisa, principalmente para as pessoas se aproximarem, né? Conhecer o trabalho, está na Zona Leste, mas está nas redes sociais,
tem telefone, tem tudo, as pessoas podem entrar em contato que gostem da causa, né, Raquel? Isso mesmo. Então, se você tiver interesse em ajudar o projeto ou adquirir a peça do projeto, né, você entra lá no @Projeto Lerato, manda uma mensagem pra gente com o seu celular, a gente vai entrar em contato com você, né, e a gente quer que você replique isso para mais pessoas, para que a gente alcance mais mulheres. Legal. Raquel, é isso, né? E eu queria que se você... De repente o marido gostou também e falou, vou ter um presente aqui para você, também pode dar de presente, né? Ajudar, né? E os homens também podem nos ajudar doando as suas calças, né? Porque o homem também usa muita calça. E aí dá para fazer da calça do homem também, não é, não é? Não é só a mulher. Às vezes é mais fácil que o homem, às vezes Nós temos camiseta para homem. Né? Camiseta com bolso, desconstruída. Você sabe que essa coisa do empreendedorismo social tem a questão de uma empresa americana que ela cresceu muito e ela enviava óculos, porque você falou que a pessoa vê no Instagram, por exemplo, a saia, entra em contato e vocês mandam alguns modelos para a pessoa. Sim. Isso é interessante, porque eles mandavam os óculos e eles tinham uma coisa assim de mandar, acho que era 5 óculos. E eles perceberam que a pessoa não devolveu, ela ficava com aquele e ela falou, você pode devolver os outros 4. E as pessoas geralmente ficavam com 2, 3 e muitos ficavam com 5 óculos, que gostavam de todos, né? Sim. Então, eu acho que deve acontecer com vocês, é um modelo bem interessante, espero que... Porque também recebeu, né? A vizinha vai olhar, eu não gostei, mas é uma forma de vocês... E é um empreendedorismo que ajuda as pessoas e não é só aquela assistência social, só de dar alguma coisa e não ensinar nada. Vocês têm todo um processo que a Sidneia está aqui para comprovar, né, Sidneia? É isso, exatamente. Muito obrigado, Sidneia, por você ter vindo, dar seu depoimento, que eu sei que mesmo aqui na TV, agora para todos e pela internet, não é fácil, mas você é uma mulher que, se não tivessem mulheres como você, e que estivessem só atrás de um aparelho de televisão assistindo e passando pela mesma coisa que você passou, mas que tem medo, acho que o seu exemplo vai fazer com que essa mulher se levante e fale, não, eu tenho que tomar uma providência, tem gente que pode me ajudar, ou é uma instituição, ou alguém. Valeu a pena? Valeu a pena, quero te agradecer e obrigado por tudo. Então tá. Muito obrigado também pela presença de vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído na divulgação e na informação de quem trabalha, principalmente voltado a esse trabalho contra o trabalho escravo, análogo à escravidão e também a violência familiar, que é um tema que a gente debate muito aqui na Assembleia Legislativa e o nosso trabalho é esse, de trazer as iniciativas que têm dado certo e envolver a população. Então, se você nos acompanha nas redes sociais, compartilha esse vídeo, compartilha o Instagram e o Facebook deles para que mais pessoas tenham acesso ao trabalho de quem está fazendo alguma coisa pela sociedade e todos nós nos envolvendo. Muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pela sua audiência. Obrigada.